Se eu fosse o diabo e quisesse evitar Deus, provavelmente usaria as mesmas estratégias que muitas pessoas acreditam que ele usa: distração, dúvida e desânimo. Muito cuidado. Será que a IA é do diabo? Oi, oi, maravilhosas e maravilhosos, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. O restante vocês já sabem, né? Se não é inscrito, se inscreva, deixa o joinha, comenta bastante aí o que você tem achado dos vídeos e compartilha aí pro nosso canal crescer, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e bora pro vídeo. Um minutinho. Antes da gente ir pro vídeo, vocês vão ouvir alguns barulhos aí, é Gael. Quer dizer, ele que tá treinando. A gente acabou de chegar da reunião lá, da comunhão com os irmãos. E aí ele tá empolgado. Agora sim, bora pro vídeo! Semana passada, na segunda-feira, minha tia estava aqui em casa. E aí a gente estava conversando. E aí eu falei com meu irmão assim, coloca no chat GPT, se ele fosse o diabo, o que ele faria para nos afastar de Deus? Gente, a resposta que a inteligência artificial deu é algo assim, sabe? Falando com propriedade, com riqueza de detalhes. A forma como ela descreveu tudo, sabe? Nos assusta. Sabe por quê? Porque uma inteligência artificial parece que conhece o diabo mais do que nós que somos filhos do Altíssimo Deus conhecemos. Porque ele é o nosso adversário. A gente precisa conhecer o nosso adversário e é aí que a gente erra. Nós não conhecemos o nosso adversário e sempre somos surpreendidos por ele. Porque ele nos conhece, ele nos vigia o tempo todo. E eu queria compartilhar com vocês, então, o que a IA falou pra gente, alguns versículos da Bíblia que nos alertam e nos ajudam a combater a estratégia do diabo. Sabe por quê? A estratégia do diabo, ela é a mesma desde a fundação do mundo. E a atitude do ser humano também é a mesma, não muda. E o ser humano cai nas ciladas que o diabo faz e monta por bobeira, sabe? Porque a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E quando a gente não tem conhecimento, seja em qualquer área da nossa vida, nós vamos perecer. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ter problemas. Porque o conhecimento, gente, é libertador quando você tem conhecimento de alguma coisa. Você fala, nossa, é isso, o conhecimento é libertador. Então tenha isso na sua mente sempre. Enfim, vamos lá então, estou usando aqui o tablet, tá? E vou ler pra vocês o que o chat GPT falou pra gente. Eu coloquei a seguinte frase: se você fosse o diabo, o que você faria para me afastar de Deus? Se eu fosse o diabo e quisesse evitar Deus, provavelmente usaria as mesmas estratégias que muitas pessoas acreditam que ele usa: a distração, dúvida e desânimo. Primeiro, a distração. Eu te mantenho ocupado com coisas aparentemente boas, mas que tomam todo o seu tempo e energia. Hoje nós temos aí a televisão, nós temos aí o celular, as séries, que muitas das vezes, se a gente não vigiar, toma sim o lugar de Deus na nossa vida e muitas outras coisas, deixando pouco espaço para Deus. Redes sociais, trabalho excessivo, prazeres momentâneos. Qualquer coisa que faça você esquecer o que realmente importa: Deus. E para isso aqui, para essa distração, eu quero ler alguns versículos para vocês. A passagem que eu quero ler para vocês é Provérbios
capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 20. E fala assim: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Gente, isso é muito sério. Esse versículo, né? Provérbios 14, 12, é o último versículo que eu li. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. A morte aqui pode ser física, a morte aqui pode ser espiritual. Quantas pessoas estão, a gente até ouviu hoje na pregação, estão raquíticas, estão com anemia espiritual. Quantas pessoas vão na igreja todo domingo, mas não sabem nada de Bíblia? E o diabo sabe. E é por isso que muitas das vezes ele joga até a Bíblia na cara da pessoa. Porque ele sabe e a pessoa não. Gente, não vamos ser crentes anêmicos. Isso é muito sério. Mais do que você ir ao templo, é você ser a igreja de Jesus. Seja a igreja de Jesus, porque o que adianta você ir no templo, mas não conhecer o Jesus de verdade? O que adianta? O que adianta você ir no templo, mas você está com uma anemia espiritual profunda? A ponto de virar um câncer e te corroer e te matar espiritualmente? Gente, vamos despertar. Mateus 6,33 vai falar o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 24:42 fala: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o meu Senhor. Aí Mateus 26:41 vai falar: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí, para fechar essa questão da distração, porque muitas das vezes nós damos lugar a preocupações demais com a vida. Ah, como que eu vou pagar a conta tal? Ah, como que eu vou fazer isso? Ah, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que fazer aquilo outro. Tem gente que nem dorme de tanta preocupação. E aí em Marcos capítulo 4, versículo 19, a palavra diz: mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Ou seja, quando você está focado demais em outra coisa, mesmo que você escute e receba a palavra, ela não vai frutificar no seu coração. Porque no seu coração, no lugar de ser uma terra fértil para receber a palavra, já está ocupado pelas preocupações da vida e várias outras coisas. Então, essa primeira tática, gente, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nas coisas que a gente está colocando como prioridade na nossa vida. Segundo, dúvida. Eu te faria questionar se Deus realmente é importante para você. Postaria pensamentos como: se Deus me ama, por que isso está acontecendo comigo? Ou será que Ele realmente existe? Ou eu ainda vou mais além: será que eu sou salvo? Será que eu posso perder a minha salvação? A resposta dessa pergunta está lá no vídeo de sexta-feira, tá? Na Sexta Bíblica. Tem vídeo sobre isso que eu fiz. Muito cuidado com as dúvidas, gente.
Quando você tiver assim, você se vê com os pensamentos bombardeados por perguntas, por dúvidas demais, ore e repreenda. Porque isso não vem de Deus. O Senhor, Ele não vai colocar em você coisas que vão te atormentar, pensamentos que vão te atormentar. Se Deus quiser falar com você, Ele vai usar até um pássaro para falar. Mas Ele vai falar de forma objetiva. Ele vai falar através da palavra dEle. Ou Ele vai fazer alguma pessoa comentar com você no cotidiano uma coisa que só você e Deus sabe. E aí, os versículos para a gente poder combater a dúvida. João capítulo 14, versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. Jesus falando. Mateus capítulo 21, versículo 21. Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. A maior forma de você combater a dúvida é usando a fé. O que é a fé, gente? O que Hebreus fala sobre a fé? A fé é uma certeza de uma coisa que você está esperando, você não consegue ver, mas você espera e crê que aquilo vai acontecer. Então, quando você estiver sendo bombardeado por dúvidas, use a sua fé e fala: eu creio que o Senhor vai fazer o melhor. E confia e descansa o seu coração. Não perca o tempo que você tem preocupado com coisas que vão tirar o seu foco do Senhor. Quando você estiver angustiado com as dúvidas, dobre o seu joelho e fala: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda. O Senhor vai te ajudar. Tenho certeza. O terceiro ponto: desânimo. Eu te convenci de que você nunca é bom o suficiente para Deus. Te faria focar nos seus erros e pecados, ao ponto de você pensar que não há mais jeito e desistir da sua fé. Gente, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu vou até ler de novo, porque isso é muito forte. Olha, eu te convencia de que você nunca é bom o suficiente para Deus. Depois, te faria focar nos seus erros e pecados, ao ponto de você pensar que não há mais jeito e desistir da sua fé, mas nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Para nós que somos eleitos e salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus, não deixa o diabo colocar isso, esse desânimo, essa inferioridade sobre você. Você não é inferior. Você tem valor para Deus. Porque se você não tivesse valor, Deus não tinha dado o filho dele para morrer naquela cruz por você. E isso é graça, é um favor imerecido. Você recebeu o presente, não joga o presente da salvação fora. Independente dos seus erros, Deus pega o seu passado de erros, lança no mar do esquecimento do Senhor e acabou. Acabou, vida nova, nova criatura. Você é filho do Altíssimo Deus. A partir do momento que você reconhece a Cristo, não precisa mais ter esse peso sobre você. Se hoje você está se encaixando nessa situação aqui que eu acabei de ler, que o Senhor Jesus te liberte. Que você seja liberto em nome de Jesus, para que você possa viver as maravilhas do amor de Deus. Para que você possa se sentir amado por Deus. E não aprisionado dentro dessa inferioridade. E aí eu quero ler alguns versículos para vocês. 2 Coríntios 4, versículo 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. E existe uma canção que eu gosto muito, que o nome dela é Estamos de Pé. E ela conta a história da igreja. Linda canção. Depois, se você tiver a oportunidade, escute essa canção. E aí fala que a perseguição não parou a igreja.
Os leões não pararam a igreja. A igreja, durante o início dela, ela teve várias adversidades. Teve várias situações difíceis, mas mesmo assim os irmãos não desanimaram, continuaram fiéis. Quantos foram presos em postes e tiveram seus corpos queimados para iluminar caminhos para os romanos passarem, muitas das vezes? E mesmo assim, eles estavam queimando, mas não paravam de cantar ao Senhor. Então não desanima. Seja o que for que você esteja passando, não desanima. Continue de pé, continua firme. Porque nós vamos conseguir. Isso é só uma fase e essa fase vai passar. Não desanima. E 2 Coríntios, para a gente encerrar esse tópico, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Não deixe que o desânimo, a tristeza, o sofrimento, as adversidades tirem a sua atenção de Deus. Te tirem do foco que é Cristo, te tirem do alvo que é Jesus. E por último, o orgulho e autossuficiência. Eu te faria acreditar que você pode se virar sozinho, que não precisa de Deus, que sua própria inteligência e força são suficientes. Gente, acaso será que nós podemos acrescentar 1 segundo sequer na nossa vida ou tirar? Quem somos nós diante da grandeza de Deus? Nada, nada. Nós somos como uma poeira e Ele nos ama tanto que deu o Filho dele por nós. Como que nós podemos falar que nós somos autossuficientes? Como nós podemos dar lugar para o orgulho? Como? Oh, gente. E eu quero deixar alguns versículos para vocês. O primeiro é Provérbios 29, versículo 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Mateus 23, 13. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Marcos, capítulo 7, versículo 21 a 23. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Mateus 18:4. Portanto, quem se faz humilde como criança, este é o maior no reino dos céus. 1 Coríntios 3:18. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para se tornar sábio. E para finalizar, Tiago, capítulo 4, versículo 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Galera, isso aqui é para que você desperte. Porque se até uma inteligência artificial conhece as estratégias do diabo, você também precisa conhecer e se preparar.
As estratégias dele não mudaram, continuam a mesma. Quem mudou somos nós como igreja do Senhor, que ficamos relaxados, assim como a minha avó fala. Nós estamos relaxados, não estudamos a Bíblia, não temos tempo de oração, não dobramos o nosso joelho no chão para orar. E o diabo vem massacrando a gente. Então por isso que está acontecendo tantas coisas aí. Porque o povo do Senhor tem se tornado omisso em questão ao reino. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa reflexão ela possa abrir os seus olhos. E é isso, gente. Nós estamos numa guerra e não há tempo de brincar. Que Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!